Você está no JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mexem com a sua vida. Bom, você viu, né? Nesse final de semana nós completamos um mês de tarifaço. Você viu o que ele causou ao Brasil? 18% de queda nas exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos. Eu estou acompanhado, e muito bem acompanhado, por Alexandre Pires, que é professor de Economia do IBMEC São Paulo, e também estou com o repórter do Jornal da Record em Brasília, Yuri Ascar. Eu começo pelo professor. Professor Pires, essa queda de 18% foi maior, menor do que o mercado esperava? Como estamos? No comparativo de um ano para outro, né, só está pegando um mês, é um número alto. Alguns achavam que o efeito talvez não fosse tão grande, porque os compradores americanos teriam que ainda repor estoques, mas já houve um ajuste muito rápido, e esse ajuste rápido preocupa, porque a tendência é que nos próximos meses o Brasil comece, de fato, a se afastar do mercado americano sem nenhum sinal de recuperação. 18% no primeiro mês é extremamente preocupante, porque você perde esse mercado e os seus concorrentes tendem a tomar esse mercado de você. Como você retoma ali na frente, caso haja alguma negociação de redução das tarifas? Isso é extremamente preocupante para o exportador, para o governo, né? E, claro, né, para a economia como um todo, porque, de fato, isso vai fazer com que o Brasil tenha menos potencial de crescimento ali na frente. Vamos falar com o Yuri Ascar, que está lá pertinho dos atores brasileiros nessa grande novela com os Estados Unidos. Yuri, para essa semana, o que o governo tem feito? Qual é a preocupação em relação ao tarifaço? Oi, Eduardo. Olá, professor Alexandre. Eu estou aqui no Senado Federal, no Comitê de Imprensa, conversando com vocês, e a gente vê que é uma preocupação política, né? Senadores, deputados, governadores, prefeitos das grandes cidades brasileiras, e há também, né, uma preocupação do setor produtivo com esse impasse, com essa situação. O que o Brasil tem feito como governo? Está sendo cobrado, né, pelo setor político e também pelo setor econômico para buscar de forma mais eficiente esse contato com o governo americano. E aí ele tenta fazer o quê? Via relação diplomática, né? Tem o Itamaraty trabalhando nesse sentido, foi criada uma comissão também dentro do governo, e na última semana o governo também acertou algumas reuniões, algumas contratações de equipes de advogados lá nos Estados Unidos para tentar essa interlocução com a Casa Branca, que até agora não tem aberto essa negociação oficial com o governo brasileiro. O que tem avançado é a conversa com os setores da indústria americana, que também está sofrendo com essa sobretaxa e também tem esse interesse em reverter. Mas essa pressão tem que ser constante. Nós temos também um problema que é de buscar novos mercados, né? O exportador brasileiro hoje ele está tentando, né, pegar essa produção que era exportada para os Estados Unidos e enviar para outros mercados para conseguir reduzir essa dependência dos Estados Unidos. Mas eu pergunto ao professor, é claro que essa decisão final não depende do governo brasileiro, né? É uma decisão que vai ser política e depende exatamente do governo dos Estados Unidos, não é, professor? Exatamente, né? A tarifa nossa base continua sendo 10%. O que nós tivemos ali há um mês atrás foi esse adicional de 40%, em razão ali de desenvolvimentos políticos, geopolíticos, tanto do ponto de vista do governo americano, de tentar ter uma nova agenda ligada ao hemisfério ocidental, ou seja, América Latina, América do Sul, e também com relação à questão judicial do ex-presidente Bolsonaro. Isso dificulta tremendamente a negociação brasileira, porque, como nós sabemos, né, o governo Trump, nessas iniciativas, dessas cartas enviadas, ele tem colocado os termos da negociação. E vários países conseguiram negociar partindo desses termos americanos. E países que têm poder de barganha muito maior que o nosso, né? E em blocos também, a União Europeia, Japão, Indonésia, Vietnã, vários que têm uma cadeia produtiva muito mais interligada com a americana. Mas o Brasil, em razão dessa dimensão política da tarifa americana, ficou sem canal de interlocução, sem meios de colocar essa conversa numa mesa,
né? E isso faz com que o Brasil fique no impasse. E claro, tem um efeito, Yuri, que é importante de ver. O governo notou que agora ele tem uma bandeira. A popularidade começou ali a se recuperar, e isso, num horizonte de que em 2026 nós vamos ter eleições, para qualquer presidente e partido que queira se reeleger, o surgimento aí de uma oportunidade dessa de popularidade é difícil de abrir mão. Agora, esse mesmo dado da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, que mostrou uma queda de 18% nas exportações brasileiras para os Estados Unidos em um mês, esse mesmo relatório mostra que nós ampliamos o número de negócios com 2 países, China e México. O professor bem colocou, não, Yuri, que a pauta é política. Essa semana tem o retorno do julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. É contra isso que o governo Trump mira. É para isso que o governo está olhando. Inclusive, essa semana, que está começando hoje, segunda-feira, as pessoas estão olhando para o Salão Oval. Tem um anúncio marcado para Trump fazer no Salão Oval nesta terça-feira e acredita-se que outras sanções contra o Brasil virão. Professor, objetivamente, quais são os produtos encalhados brasileiros nesse momento? Aqueles para os quais, nesse instante, não há outro mercado para crescer, porque estava tudo muito amarrado com os Estados Unidos. Nós temos uma situação de adaptação do empresariado. Quando foi anunciado, 2 meses atrás, que teria a tarifa um mês atrás, os empresários já começaram a pensar nos piores cenários possíveis, inclusive porque não era difícil de ver que o Brasil não tinha canais diplomáticos com o governo americano, O presidente Lula não fez uma ligação de parabenização para a posse do presidente Donald Trump, não houve nenhum encontro oficial, nem entre ali os chanceleres de cada país, e isso faz com que o empresário já suponha que as coisas não vão andar bem. Então, muitos já tentaram diminuir estoques, para não ter que escoar toda essa produção para o mercado interno, o que acaba por acontecer, por exemplo, no mercado de carne. Ou seja, toda vez que o Brasil sofre qualquer tipo de embargo ou proibição de exportação, o preço cai aqui, porque o mercado que vai conseguir consumir de modo imediato a proteína animal vai ser o mercado brasileiro. Mas depois eles cortam a produção, redirecionam ali as suas terras para outras culturas, outros produtos. E isso faz com que o impacto no empresário seja um pouco menor do que para nós, e, para o consumidor americano ou para o comprador ali de produtos e matérias-primas brasileiras. Mas isso faz com que o Brasil fique menor, Eduardo. Esse é o ponto. Ou seja, o ajuste é para baixo, não para cima. Esses 2 mercados são mercados que o Brasil já tem um contato muito intenso. Nós temos que lembrar que o Brasil tem 20 anos de acordo com o México, e anos ali de negociação com a China. Então é difícil crescer muito nesses mercados, mas obviamente são parceiros importantes que a gente vai tentar aumentar ali a presença. Yuri Ascar, a semana começou, muita notícia quente, você que está no Senado agora pode contar para a gente. O governo mira em abrir mercados para onde? E de que maneira, você pode colocar essa questão para o professor também, mas me dá antes o seu olhar aí do Senado da República e da Praça dos Três Poderes. O olhar do governo é de já perdeu ou o importante é o ano que vem? Não, ninguém está com esse cenário de já perdeu aqui, não. Nem a oposição, nem a base aliada ao governo Lula, A grande preocupação é minimizar as perdas exatamente para esses grandes exportadores brasileiros, para a gente manter o nível de atividade econômica e os empregos também nesses setores. Inclusive, o professor falou agora, Edu, que imediatamente você tem até uma queda nos preços. E, como comentado, ano que vem é ano de eleição, então esse efeito inicial nesse momento, por exemplo, quando a gente fala em carne e café, esses produtos estão barateando no mercado interno, porque o que seria exportado para os Estados Unidos está ficando no mercado brasileiro até que se encontre um canal para escoar essa produção, seja ampliando as compras dos parceiros tradicionais, o que é mais difícil, segundo o professor acaba de contar para a gente, ou buscando também novos mercados, países que ainda não têm
não tem esse acordo comercial com o Brasil está atrás, efetivamente, né, desses novos mercados para conseguir escoar essa produção. Faz parte da estratégia. Agora, professor, é um bom sinal, pelo menos no curto prazo, a queda de preço aqui no mercado interno. Mas se isso persistir, se a gente não conseguir reduzir as tarifas para voltar a exportar para o mercado dos Estados Unidos, e se houver uma demora nessa abertura de novos mercados, que, claro, nada é imediato, que efeito nós temos aí no médio e no longo prazo para esses produtores, para a atividade econômica aqui no Brasil? Yuri, o produtor ele sangra quando acontece isso, porque os contratos que ele tem são contratos a preços antigos. Ou seja, ele vai ter que comprar suas matérias-primas, vai ter que comprar fertilizantes, vai ter que comprar ração animal, vai ter que comprar ali matéria necessária para fazer aço. Tudo isso ele vai ter que fazer a preços antigos, que estão muitas vezes contratados por 1 ano, 2, 5 anos. E os preços caindo. Então, a deflação, quando você tem uma economia que usa contratos, ela maltrata, levando muitas empresas, inclusive, a beirar uma insolvência. Claro que o nosso empresário sabe das estabilidades e instabilidades que o Brasil tem. Nesse setor de comércio internacional, nada é muito estável e a política acaba influenciando muito os preços. Então, eles devem estar mais protegidos, né? Devem ter ali um hedge, um escudo para isso, mas não é suficiente para se sustentar no médio prazo. Eu acredito, né, que se não houver um sinal ali de fim dessas tarifas, muitos desses produtores vão redirecionar seus recursos para mercados que não estão ali sofrendo nenhum tipo de barreira. E nós temos que lembrar que a economia mundial, ela já está toda ocupada, né? Os mercados estão abastecidos, não tem um mercado ali nem de longe próximo do tamanho do mercado americano para ser ocupado e disputado. E nós temos que lembrar um dado importante também. Em maio, quando o Trump anunciou que, por exemplo, o aço brasileiro ia ser sobretaxado, o nosso exportador de aço já começou a ter que vender o nosso aço mais barato, né? As estimativas eram que já estava sendo negociado 5% mais barato antes de tudo isso, só por causa da tarifa do aço. E aí agora esses outros setores vão sentir a mesma coisa, né? Ou seja, eles vão ter que, para escoar essa produção, eles vão ter que baratear preços e vão sofrer com isso. É bom para o consumidor, num certo momento, mas ali na frente a renda do trabalhador vai ser afetada e a riqueza nacional também. Professor, hoje a gente está sofrendo, tá? Que nem barata tonta, olhando para os lados. Vai chegar um momento daqui a 5 anos ou 10 que a gente vai agradecer a Donald Trump pelo tarifaço, porque demoveu o Brasil dessa concentração e dependência de alguns poucos mercados e nos abriu para o resto do mundo? Ou não tem chance disso acontecer? Essa esperança de nós sairmos de uma letargia, eu acho que seria o único resultado positivo, né? O Brasil está há 30 anos sem fazer acordo comercial, né? O bilateralismo morreu, o Brasil sempre confiou nessas instituições multilaterais, como a OMC, para abrir mercados, e o máximo de esforço nosso era dentro do Mercosul, que todos nós sabemos ali que está longe de ser uma área de livre comércio. O Brasil perdeu ali o traquejo, né? A técnica de negociação bilateral. Está sendo forçado a fazer isso, não com os Estados Unidos, né? Não consegue canal, mas está tentando fazer negociações agora com outros países. O Brasil não fazia isso. Eu concordo com a sua visão, Eduardo. Eu acho que esse talvez seja o dado positivo, né? Ou seja, o governo Trump fez com que a diplomacia econômica brasileira começasse a se mover. Mas tem um ponto importante, né? O clima é péssimo, porque quando o Trump fala que ele vai aumentar as tarifas dos outros países, todos os outros países, e vai exigir que os outros países reduzam as tarifas drasticamente para os Estados Unidos, todo mundo vai tentar tirar essa diferença no outro, né? Ou seja, a má vontade de negociação vai ser muito maior. Se a comitiva do Brasil que foi ali ao México, o resultado que eles saíram de imediato foi abrir o mercado para, se não me engano, 3 frutas mexicanas e o mercado mexicano para a nossa farinha de ração animal, para vocês verem como é difícil, né? Porque o México quer ter carta na manga para não ter lá depois, lá na frente, um déficit na sua balança. Então, todo mundo está negociando duro, esperando ali, né? Ou seja, naquele compasso de espera para ver para onde as coisas vão. Mas é interessante, o Brasil está tentando, mas nós não podemos ter grandes esperanças aí nos próximos 6 meses, 1 ano. Yuri Ascar, sua última pergunta, por favor, meu amigo.
vamos lá, para terminar, eu vou seguir, Edu, no seu exercício também de futurologia, pedindo para o nosso especialista, né, conseguir prever aí, se a gente continua por mais um tempo com essa situação, mantido o tarifaço, essa sobretaxa aos produtos brasileiros nos Estados Unidos, quais seriam os efeitos, professor, em que setores, primeiramente, a gente pode ter, digamos assim, um impacto maior, né? Uma perda econômica maior, seja em emprego, seja em faturamento, algo que possa impactar o PIB? Quais são os setores aí que estão no olho do furacão e aqueles que são mais resilientes e que podem, de repente, com novos mercados, até conseguir contratos melhores? Nós temos já os dois grandes casos aí que vão nos preocupar nos próximos meses, que é a carne brasileira. Os Estados Unidos são um grande mercado. O café brasileiro é vendido para os Estados Unidos há 200 anos, né? Nós temos um setor do café e temos o Brasil que temos hoje graças à exportação de café para os Estados Unidos recém-independentes, né? Não tomaram chá e começaram a tomar café. Isso é uma ruptura de um comércio que existia há muito tempo. Esses setores vão sentir isso, e ainda mais porque o café é um setor que hoje, né, sofre uma grande concorrência de outros produtores que se qualificaram, né, e disputam fortemente esse mercado. Proteína animal, obviamente nós vamos abrir espaço ali para a Argentina, que está buscando sempre ampliar as suas exportações. Yuri Ascar, direto de Brasília, muito obrigado. E professor Alexandre Pires, professor de Economia do IBMEC São Paulo, muitíssimo obrigado aos dois. Está terminando o JR 15 minutos, sempre contando com a sua audiência, e eu quero lembrar que a produção do nosso podcast é de David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado, sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira e a vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. Bora para a próxima!